O Midrash nos conta uma história sobre um romano chamado Turnus Rufus, que certa vez foi até o Rabi Akiva e lhe fez a seguinte pergunta: Rabi Akiva, quais obras são maiores, as de Deus ou as do ser humano? O Rabi Akiva, sem nem titubear, respondeu: claro, são as obras do ser humano, são superiores às obras de Deus. Turnus Rufus se assustou e disse: sua resposta me surpreende. Você quer dizer então que o ser humano é capaz de fazer coisas tão grandiosas quanto o céu, a terra e todo o universo? Ora, claro que não, disse o Rabi Akiva. Eu não me refiro às coisas que estão fora da capacidade do ser humano. Se nós vamos comparar as duas instâncias, Deus e o ser humano, temos que fazer isso dentro das capacidades do ser humano. E dentro das capacidades do ser humano, as obras dele são superiores às obras divinas. Turnus Rufus então disse: se essa é a sua opinião, então prove o seu ponto. O Rabi Akiva então voltou até sua casa, preparou um pão com azeite e ervas aromáticas e mais tarde retornou a Turnus Rufus, com o pão em uma das mãos e na outra algumas espigas de trigo. E perguntou: diga-me, Turnus Rufus, qual dessas duas obras é melhor, o pão ou as espigas de trigo? O pão, obviamente, disse Turnus Rufus. E o Rabi Akiva respondeu: veja que você mesmo acabou de confessar que a obra do ser humano é superior à obra do Criador. Turnus Rufus então perguntou: por que vocês judeus circuncidam as suas crianças? Vocês por acaso estão querendo dizer que a obra de Deus não é perfeita e precisa de uma alteração feita pelo ser humano? O Rabi Akiva respondeu: exatamente. Deus nos deu as mitzvot para que a gente melhorasse a nós mesmos, para que a gente pudesse aprimorar a nós mesmos. O Turnus Rufus responde: ora, mas se Deus quisesse que uma criança fosse circuncidada, Ele teria criado o ser humano já circuncidado. E o Rabi Akiva responde: ah é? Então por que uma criança nasce com o seu cordão umbilical, que permanece com ele até que ele seja arrancado? Se Deus quisesse que o ser humano não tivesse cordão umbilical, então Ele já teria criado o ser humano sem ele. Veja só, Turnus Rufus, Deus fez a sua criação, o seu universo, diz o Rabi Akiva, de uma forma incompleta, imperfeita, podemos dizer, justamente para que o ser humano pudesse aperfeiçoá-lo, pudesse aprimorá-lo. Deus nos deu as mitzvot para que nós pudéssemos aprender desde cedo que a nossa ação como seres humanos no universo é necessária e é uma exigência. Que possamos todos atuar no universo, atuar no mundo para aprimorá-lo e melhorá-lo. Que possamos todos ter o privilégio de viver em um mundo cada vez melhor. Shabbat Shalom e até o nosso próximo encontro aqui no Conteúdo Judaico com Moré Tel Rotz.